Quais são os bastidores da vitória na conquista de uma Copa do Mundo? O futebol continua sendo a paixão dos brasileiros. E principalmente pelo fato de sermos penta, é um orgulho enorme. Olha, tem gente que é tão apaixonado que sabe a seleção, a escalação da seleção de cada Copa do Mundo. Agora, quanto de suor existe em cada conquista dessa? Bastidores da Vitória está no ar. E eu fico muito à vontade para falar isso porque eu tive o privilégio de estar presente na cobertura de 5 Copas do Mundo. Para um jornalista esportivo, isso é a glória. Porque você conseguir estar lá e passar para as pessoas, passar para o público a informação daquilo que você está vivenciando, realmente é uma emoção. Agora, tem gente que gosta também de escrever sobre as Copas. Eu estou recebendo o jornalista Thiago Uberreich, que é, assim, um pesquisador de Copa do Mundo. Muito obrigada por você estar aqui comigo, viu, Thiago? Silvia, quem tem que agradecer sou eu, porque eu fiquei muito honrado ao receber esse convite, porque eu conheço muito a sua história, e é o que eu estava falando até fora do ar aqui. Você faz parte da memória afetiva de muita gente, né? Eu te assistia muito na Bandeirantes, e aí eu até me perguntei, será que ela quer falar comigo mesmo? O que eu tenho tão de especial para vir aqui dar uma entrevista para você? E temos o futebol como fanatismo, né? Isso é algo que faz parte da cultura e da memória do brasileiro, né? Quantas Copas a gente se lembra e acompanha, e também acompanhando na sua voz, e você é uma privilegiada por ter estado em 5 Copas do Mundo trabalhando. Olha, e essa Copa aqui, Thiago, que é o mais recente livro, 1994, o Brasil é tetra. Muito obrigada pelo presente. Essa Copa, ela tem um valor, assim, já que estamos falando de emoção, emotivo muito grande, porque foi a minha primeira Copa. A primeira vez que eu fui como jornalista de uma Copa foi essa Copa. Olha só. Então imagina quando eu vi você, falei, nossa, eu preciso ler para relembrar, porque uma coisa, né, Thiago, é você ser repórter, você está ali atrás da notícia. Outra coisa é você pesquisar, você saber exatamente tudo o que aconteceu. Primeiro lugar, antes da gente entrar no livro, por que esse fascínio em escrever sobre Copas? Olha, essa é uma história que é antiga, né? Eu nasci em 76 e, como todo garoto, moleque, garota, né? A gente sempre gostou muito de acompanhar futebol. Meu pai, fanático, corintiano, e ainda sou de um período que a cidade de São Paulo era um pouquinho mais tranquila, então a gente jogava a bola na rua, jogava a bola no prédio, não tinha tanta violência. E a televisão ainda era o veículo que reinava, né? Hoje a gente tem a concorrência da internet, mas naquele tempo eu sempre acompanhei futebol. Aí alguma coisa, quando eu tinha 13 para 14 anos, em 1990, na Itália, alguma coisa aconteceu comigo que eu fiquei mais fascinado ainda sobre a Copa do Mundo. Não é a primeira Copa que eu me lembro, eu já lembro um pouquinho de 82 e principalmente já de 86. Mas aí naquele ano eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, comprando livros sobre Copa do Mundo. Não tinha internet, é sempre bom ressaltar. E também as televisões passando especiais sobre Copa do Mundo. E aquele ano também é um ano emblemático, porque é o ano que o Pelé fez 50 anos. Então, a Bandeirantes, a TV Cultura, a própria Globo passaram um documentário sobre o Pelé. Então, eu comecei a gravar jogos na fita VHS, na boa e velha fita VHS, comecei a colecionar jornais, revistas. Quando eu vi, eu estava com mais de 500 fitas VHS no meu armário em casa e decidido a fazer jornalismo por causa do futebol. Olha! Né? E muita gente me pergunta, Thiago, então você deve ser um jornalista esportivo frustrado, porque você não trabalha com futebol. Mas essa é uma outra história. Eu fiz o vestibular em 95, entrei na faculdade em 96, sou formado pela PUC aqui em São Paulo. E em dezembro de 96 eu comecei a trabalhar numa emissora de rádio. Aliás, o rádio é a minha paixão, não posso deixar de dizer, que é a Rádio Eldorado, que era uma rádio que não tinha cobertura de futebol. É verdade, não tinha, então, só música. Eu fui para economia, para política, só que a Rádio Eldorado me dava espaço para fazer matérias sobre a história das Copas do Mundo.
E isso foi muito legal, porque eu fiz entrevistas na Eldorado com jogadores históricos. Gilmar Mas dos... para você ou para... Não, a gente fazia para levar ao a ar. Eldorado, Isso, tá. para a rádio. Uma série sobre Copas do Mundo, isso foi antes da Copa de 98. Eu entrevistei Nilton Santos, Olha, Zagallo, que legal. Jairzinho, Tostão, Rivelino. E aí, essas entrevistas até hoje estão comigo e eu uso essas entrevistas para ilustrar os meus livros, né? Mas esse livro de 1994, que é o meu 5º livro, é um livro muito especial, assim como para você, que foi a primeira Copa que você cobriu. Essa é a primeira Copa que eu vi o Brasil ser campeão. E eu já tinha 17 para 18 anos e já sabia que eu queria ser jornalista. Estava de férias no último ano do colégio. Então você imagina, eu ficava de madrugada revendo os jogos. Paixão mesmo, né? Uma paixão maluca que ninguém entende, Paixão. né? Olha, são vários livros, tá? Biografias das Copas. 1958, o Brasil é campeão. 1962, o Brasil é bi. 1970, o Brasil é tri. E a mais recente, 1994, o Brasil é tetra. Nessa pesquisa, você foi fazendo aos poucos? Como é que é a tua forma de trabalhar? Essa Copa do Mundo, como eu falei, é muito emblemática para mim, né? Porque se em 1970 a população brasileira tinha 90 milhões de pessoas, e até a música do Miguel Gustavo falava 90 milhões em ação, em 1994 o Brasil já tinha 160 milhões de brasileiros e, a grosso modo, 70 milhões de pessoas que nunca tinham visto o Brasil ser campeão do mundo. O Brasil estava numa fila terrível de 24 anos e o Brasil vai igual para 2026. São 24 anos também. E aí, como para as outras Copas, 58, 62, 70, eu já tinha essas entrevistas que eu fui fazendo ao longo do tempo, né, da minha vida. Para esse livro eu precisei começar um trabalho praticamente do zero, porque eu nunca tinha conversado com nenhum dos jogadores que ganharam essa Copa. Então eu comecei esse trabalho em julho do ano passado, exatamente há um ano, né? Muito recente, foi até rápido. E eu consegui falar com 15 dos 22 jogadores. E como o meu trabalho também é muito focado na transmissão esportiva, porque a transmissão esportiva faz parte da nossa vida e da nossa memória afetiva. E você está inserida na nossa memória afetiva. E aí eu também conversei com muita gente da imprensa. Ou seja, foi uma falha minha, a falha mais gritante foi não ter conversado com você. Então, para o próximo livro... Você nem sabia que tinha sido a minha primeira Copa. Não, então, mas eu lembrava de você. Eu lembro de você da final da Copa... E olha, não tinha mulher fazendo, viu? Exatamente. Eu já estava lá de pioneira. Exatamente. Eu lembro de você na final da Copa Pelé, lá nos Estados Unidos, quando o Brasil ganhou da Argentina, né? Como repórter. Entrevistar o eu lembro foi disso, o máximo. Né? Aquilo foi o máximo. Então, esse trabalho, assim, mistura pesquisa, né? Já tem a minha memória, claro, né? Mas a memória sempre trai. Então, eu segui o mesmo rigor dos outros livros, né? Que é mergulhar nos jornais. A minha meta não é contar histórias que ninguém sabe. É resgatar histórias esquecidas. O bastidor também. Lá. E, nesse caso, conversando também com quase todos os jogadores que me contaram histórias saborosíssimas de uma conquista, que é como eu falo no subtítulo, né? É uma conquista que recolocou o Brasil no topo do futebol, depois de amargar uma fila de 5 Copas ou 24 anos sem títulos. É importante porque você coloca no contexto, né? Que o momento que a gente estava vivendo. Tá bom, essa Copa foi importante para mim, para ele também. Mas para o Brasil, qual era o momento que chegou essa Copa e esse tetra? Sem dúvida. É um ano muito emblemático para a história do Brasil. E como eu tenho também esse outro lado que não é só do futebol, né? Eu trabalho com política, economia. Eu fiz questão de fazer um panorama muito também do ano do Brasil, né? Então a gente já nesse ano de 2024, a gente está lembrando muito das efemérides lá de 1994. Então você tem a morte do Ayrton Senna, não tem como não contar a história dessa Copa sem citar a morte do Senna em 1º de maio de 94. Foi que abalou realmente. Abalou o Brasil. Né? É o que faz um pouco essa Copa ser dramática, né? Porque o brasileiro tava com aquela história do órfão de um herói. Né? Você tem o Plano Real, que entrou em vigor exatamente no meio da Copa do Mundo. Essa Copa de 94, desde 1930, foi a primeira Copa que durou um mês. As outras duravam menos de um mês. Então essa Copa foi de 17 de junho a 17 de julho. E o Plano Real entrou
no dia 1º de julho em vigor. Em cima Em da Copa. cima da Copa, no meio da Copa. Eu lembro até o Luciano do Vale, eu até reproduzo no livro. Ah, que legal. Depois que o Brasil foi campeão, ele falando, esse país que agora vai voltar a ser campeão, esse país que agora volta a ter contato com uma vitória esportiva, o Brasil está comemorando. E o Brasil que, quem sabe, vai dar um passo político e econômico com o Plano Real, ou seja, tá tudo misturado, né? E aí, falando do Luciano, que é um dos grandes da narração, que eu infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente, e eu cito o Galvão Bueno, que eu conversei com ele para esse livro, e aí é interessante que eu tive que rever os jogos, né, para poder escrever, porque você tem também um capítulo por jogo, para contar cada um dos jogos. Você tem um capítulo Tem um capítulo jogo. por jogo. Legal. E aí, uma coisa que pouca gente se lembra, só quem teve que rever os jogos, né? O Galvão Bueno dava no ar um 0800. Era um período pré-internet, não tinha internet. Um 0800 para que as pessoas ligassem para tirar dúvidas sobre o Plano Real. Eles aproveitavam a audiência monstruosa do futebol para lembrar das pessoas. E o Silvio Luiz, não sei se as pessoas sabem, o Silvio Luiz também falava sobre o Plano Real durante as transmissões dos jogos. Que foi muito impactante. E ele foi condecorado pelo Itamar Franco, que era o presidente da República, o Silvio Luiz. Ele Por conta do que disso? Porque ele fazia propaganda do plano, propaganda não ganhando dinheiro para isso, mas para orientar a população por causa da entrada de um plano. O velho rabugento. Um plano econômico. Meu amigo Silvio. Que assim, goste da política, não goste, sem dúvida alguma, é o plano que deu certo, né? Foi um momento muito importante para o Brasil, um momento que todos estavam assim, muito emotivos, né? Por causa do Ayrton Senna, num momento de desafio por causa do Plano Real. E para o futebol, foi marcante também. Aquela vitória, ela fez, a gente fazia muito tempo que a gente não ganhava, então deu um boom aí no futebol. Para o futebol, qual foi o benefício dessa vitória? Foram 5 Copas que o Brasil perdeu depois de 1970 até chegar a 94. E eu costumo dizer o seguinte, você, jornalista, cobriu essa Copa, sabe muito bem. Essa é uma das seleções mais criticadas de toda a história. Essa seleção brasileira. Desde o começo, né? Acho que desde o começo, porque você tinha uma imprensa mais profissional e você tinha o peso da fila. E você tinha também uma questão que era a seguinte, os jogadores se blindaram muito dessas críticas, eles iam tomando porrada desde pelo menos as eliminatórias um ano antes, que o Brasil perdeu o primeiro jogo nas eliminatórias, pela primeira vez o Brasil sofreu uma derrota nas eliminatórias em 40 anos, que foi aquela derrota para a Bolívia, em La Paz, e a partir dali tem até a capa da Gazeta Esportiva, que a manchete era a seguinte, no fundo do poço, né, depois dessa derrota da seleção. E aí essa seleção começou a ser muito mais criticada. A seleção já vinha de muitas críticas da Copa de 90, que foi uma Copa que o Brasil perdeu nas oitavas de final para a Argentina. E aí essa seleção só tomava porrada. Então os jogadores se fecharam. E isso irritou ainda mais a imprensa. Se blindaram para a imprensa. Ficavam inacessíveis. Sem dúvida, você sabe muito bem. Então essa seleção é uma seleção muito criticada. Todo mundo fala, é uma seleção que não honrou o bom nome do futebol brasileiro. Até hoje. Então, eu acho que isso mudou um pouco. Porque a vitória parece que muda tudo, né? Porque a vitória muda tudo, mas até hoje essa seleção é lembrada, não dava espetáculo, o Parreira era muito defensivista, se preocupou demais em não tomar gol, enfim, mas eu acho que isso melhorou na pandemia, as emissoras até passavam de novo os jogos, né, da seleção de 94, principalmente agora, né, fez 30 anos. Principalmente agora, né, então acho que as pessoas acabaram vendo, essa seleção não era tão ruim, muito pelo contrário, foi uma seleção campeã do mundo. Nossa, e os craques estão aí para contar até hoje. Bebeto, né? Romário, Mauro Silva, o Dunga, que ressurgiu depois de todas as críticas que ele sofreu em 1990, e você perguntou sobre o futebol. Essa é uma seleção que abre portas. Por quê? O Brasil tem 2 grandes momentos na história das Copas do Mundo. 58 a 70, né, com 3 Copas conquistadas em 4, e essa fase, 94 a 2002. O Brasil chega à final de 3 Copas do Mundo, 94, 98 e 2002, e ganha 2. E o Brasil é até hoje
A única seleção campeã 5 vezes. Só a Itália e a Alemanha podem empatar o Brasil em 2026. Ou seja, a hegemonia está garantida até 2030. Isso se o Brasil não ganhar o Hexa agora em 2026, que aí essa é uma outra discussão. Mas então essa é uma seleção que abriu as portas. É uma seleção que recolocou, como eu digo aí, a seleção no topo, o Brasil no topo do futebol mundial. E era uma vitória muito necessária. E foi uma festa popular poucas vezes vista na história do Brasil. Né? Quando os jogadores chegam ao Rio de Janeiro, mais de 50, 100, 200 mil pessoas nas ruas do Rio para recepcionar a seleção. Então, é uma conquista histórica e faz parte da nossa memória afetiva, nunca é demais lembrar. Muitas pessoas têm uma ideia errada quando falam assim, tá fazendo uma cobertura da Copa do Mundo, tá numa Olimpíada, que a gente tá lá passeando, né? Eu trabalhei tanto nessa Copa e só tive uma oportunidade, de ir à final. Você estava na final. Na final. Eu ganhei o ingresso e fui na final. Onde era meu lugar? Atrás do gol? Italiano. Eu estava no meio dos italianos. Então era a torcida italiana e eu lá. Quando nós vencemos, vou te dizer, foi uma emoção que eu não esqueço. Porque eu estava ali exatamente no gol quando o Baggio erra. Foi uma emoção indescritível, né? E todo mundo correndo. Mas ali eu senti o quê? Uma redenção, uma coisa assim. Nós fomos criticados, mas a gente conseguiu. Né? Tem a narração do Galvão, é tetra, que ninguém esquece. Essa emoção teve muito a ver também com o Romário, com o Bebeto, que né? Tem toda uma coisa que a gente não esquece. O próprio Dunga que você falou. Esses jogadores, eles marcaram uma época e até hoje eles influenciam os jogadores e as pessoas. Sabe uma coisa, Silvia? Eu acho que essa conquista vai ser cada vez mais valorizada, porque a cultura esportiva do Brasil é um pouco perversa, né? Nossa, é diária. De você... Se você não fizer bem aqui amanhã, claro, você já tá frito. Você não exalta os seus craques, né? Os seus ídolos. E eu acho que o Brasil tá se aproximando da mesma fila para 2026. Então a gente tem um pouco de ideia do que esses jogadores de 94 passaram. O peso nas costas. E ainda mais que eu acho que a relação do brasileiro com a seleção aí ainda era muito maior do que é hoje. Né? Hoje, às vezes, a seleção brasileira joga e ninguém nem sabe que tá jogando. Então eu acho que o peso desses jogadores, aí você escala os jogadores da final. Tafarel, Jorginho, depois entrou o Cafu, Aldair, Márcio Santos, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário. Gente, são craques. São jogadores históricos. O Raí acabou virando reserva por muitas circunstâncias. Você tem o Ricardo Rocha, que se machucou, teve que sair. Só craque. O goleiro Zete, o Gilmar, Rinaldi. Então são jogadores históricos. Hoje faltam jogadores, infelizmente. O Brasil tem dificuldade de montar uma seleção brasileira. Então eu acho que o peso desses jogadores... E fora, né? O Romário, o melhor jogador da Copa do Mundo. E o Bebeto também, claro, né? Mas o Romário é um dos... Eu tenho... Na minha geração, 2 grandes jogadores, o Romário e o Ronaldo Fenômeno, né? Eu vi um pouquinho do Zico, mas esses 2 jogadores, para mim, são estrelas, né? Enfim. Você, quando você foi entrevistar, e você... Porque, claro, a gente como jornalista não sabe de tudo, você fica lá. Claro que não. Você fica lá, olha, vou te dizer, fica bastante, viu? Porque às vezes falava que a seleção ia chegar às 3 da tarde, você estava lá desde as 6 da manhã. E ficava aquele chá de cadeira. Mas você tinha aquela entrevista ali. Você não, você teve a oportunidade, eu pegava o factual, você teve a oportunidade de ir a fundo. Como é que era o bastidor dessa equipe? O que você descobriu nessa pesquisa? Alguma coisa que você possa contar para nós? Claro, eu conto tudo. E só um adendo, eu falei com o Parreira também, né, o técnico da seleção. O que eu acho primordial, todas as histórias de Copas conquistadas pela seleção brasileira, todos os jogadores falam da união do grupo. Então, não há nenhuma dúvida que a união... Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas a união de um grupo é fundamental para você conquistar uma Copa do Mundo, é claro. E quando você vai estudar as derrotas da seleção, até a seleção de 82, que até hoje é reverenciada, a derrota do Brasil em 2006, que era uma constelação de craques, você ouve relatos sobre desentendimentos, sobre festas que tinham na concentração, mas as 5 conquistas do Brasil, e eu cito até a 5ª, né, que era a tal da família Filipão, né, você tem jogadores que se uniram e se fecharam. O que eu acho mais importante nessa Copa de 94... Dos 22 jogadores,
9 tinham disputado a Copa de 90, que é uma Copa fracassada. É uma Copa em que eles, na foto oficial, cobriram até o emblema de uma marca de refrigerantes porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Eles não a CBF fechou um contrato com essa marca de refrigerantes e não repassou o dinheiro a eles. Então eles posaram para a foto oficial. É só dar achando que é em dar cima um do Google, coração, imagina, né? eles estavam tampando o emblema. Olha. E os jogadores que tinham disputado a Copa de 90, eles eram chamados de dinos pelos mais novos, dinossauros, né? Então eles tinham conversas por horas e horas, todo o grupo, e eles discutiam muito o que eles erraram em 1990 e que não poderiam errar de novo em 94 para o Brasil. Teve essa transição, assim? Teve essa transição. Quer dizer, a de 94 conversou com quem estava em 90, porque você tem 9 jogadores que disputaram 1990 dentro do grupo de 94. Estava no grupo, aí claro. é só você passar Sim, a o informação. Bebeto, o próprio Romário, o Branco ainda vinha de 86, o próprio Miller que vinha de 86. Então, as conversas que eles tinham, todos eles me relataram isso. As conversas eram conversas muito especiais. Outra coisa, as esposas dos jogadores não podiam ficar na concentração com eles. Em 90. Não, isso em 94. Em 90 podia, né? Era uma mistura. Olha, isso é interessante. E muitos nem levaram a família para 94. Para se concentrar. Para se concentrar. E uma outra coisa também, falando sobre dinheiro. Teve uma conversa de todo o grupo em que eles iam discutir a premiação. Antes de ser campeão, claro, você tem que deixar alguma coisa discutida, né? E aí o que eles chegaram a um acordo? Que o dinheiro da premiação ia ser dividido igualmente entre todos os integrantes da comissão técnica, não entre os jogadores apenas, integrantes da comissão técnica, ou seja... Jogadores e a comissão. O roupeiro ganhou o mesmo valor que o Romário ganhou. Você tá brincando. O mesmo valor que o Bebeto ganhou. E até o Zete me contou uma história muito engraçada, que no meio dessa reunião o Romário falou, olha, eu topo ganhar a mesma coisa do que todo mundo, mas se eu tiver fome de madrugada e quiser que o cozinheiro faça um ovo pra mim, ele vai ter que levantar às 3 horas da manhã pra fazer o ovo pra mim. Então, não vem com essa não, é só na hora de dividir. Os erros de 1990 não foram repetidos em 1994. Isso foi fundamental para essa conquista também, isso é muito legal. Agora, isso é único, né, de dividir o prêmio com todos. Olha, pelo que eu saiba, sim. Não, né? Pelo que eu saiba, acho que isso nunca mais aconteceu. Posso estar enganado, eu não tenho a informação das outras Copas, mas essa divisão exata, né? Eles ganharam mais ou menos, porque tinha remuneração por vitória também, mas depois da conquista cada um ganhou, olha, são 30 anos, cada um ganhou em média $70 mil, né, o que teoricamente não é muito, né, para uma conquista. Hoje os jogadores ganham milhões e milhões, né? Mas para você, isso fez a diferença? Eu acho que fez, porque eles Essa união era uma união verdadeira. União era uma união verdadeira. E você tem também a simbologia que eles entravam em campo de mãos dadas. Essa foi uma ideia do Ricardo Rocha, ainda nas eliminatórias de 1993. Eu falei aqui, o Brasil perdeu para a Bolívia, lá em La Paz, e no jogo de volta, que foi em Recife, no Arruda, o Brasil ganhou por 6-0, mas antes desse jogo, o Ricardo Rocha teve a ideia. Por que a gente não entra em campo com as mãos dadas? Mas por eles, não pelo público. Por eles. Acho que era uma forma de mostrar a união, mostrar que o grupo estava unido. Né? Eu acho que isso é fundamental. Pode ser uma imagem até simplória, mas eles mostravam que eles estavam unidos, eles estavam fechados também com o Parreira. O Parreira, pelo menos por 2 vezes, cogitou se demitir da seleção. Isso é importante. Por causa das críticas, por causa da pressão que ele recebia. Os jornalistas naquela época criticavam mais o quê? Criticavam, eu acho que... Eu lembro que criticavam, mas eu não lembro a forma como a seleção jogava, que não tinha muito encantamento, né? Era um jogo mais na defensiva. Era um jogo mais na defensiva, muito pensado. Tem o terceiro jogo do Brasil contra a Suécia, que o Brasil empatou por 1-1, que o jogo foi até em Detroit. Depois daquele jogo, mas caíram de pau, uma chuva de críticas. O Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo com esse defensivismo. Por que o Parreira não colocou o Ronaldo, não colocou o Viola? Para que jogar com 2 atacantes? Uma discussão muito grande da imprensa. Por que só 2 atacantes? Por que não jogar mais? Aí tiraram o Raí, criticaram, agora vão ser 4 jogadores só se defendendo no meio, você tem a zaga. Então, assim, a crítica era a mais variada possível, né? E eu acho também, viu, Silvia, que havia muita contaminação do ano político que o Brasil vivia,
né? Tinha... Acho que isso entrou no futebol? Eu acho que também entrou. Eu tive alguns depoimentos que diziam que o ano político perturbou um pouco. Aí, assim, é uma... Mas eles se isolam, né? Quando eles estão concentrados, eles se isolam. Sim. Eu achei importante esse negócio da concentração. Sabe que é uma dúvida e um questionamento que eu sempre faço. Sim. Concentrar ou não concentrar? Ou não concentrar. Você tem uma opinião sobre isso? Olha, tem uma discussão muito grande. Eu lembro do Sócrates, né, que não gostava da concentração. O próprio Romário também nunca gostou da concentração. Eu acho que, assim, uma concentração mínima você precisa ter. Mas uma coisa é você jogar num clube e se concentrar. Outra coisa é você estar numa Copa do Mundo que não tem jeito. Você tem que estar junto com o grupo quase sempre, né? Então, assim, a concentração eu acho que é importante em algum momento, mas não também quando o jogador está num clube, de ficar sempre concentrado. Às vezes, num sábado, a véspera de um jogo, Tá. para que você fica, né, Isso trancado? uma Copa do Mundo, ok. Uma Copa do Mundo, ok. Mas... Talvez o dia a dia a gente possa discutir, né? Enfim, mas a concentração é importante. E para essa seleção de 94, foi importante por causa dessas conversas. Mas eu acho que de uma certa maneira também, e lendo os jornais da época, a gente viu, por exemplo, depois da vitória contra a Holanda, que o Brasil se classificou nas quartas de final, uma grande vitória da seleção, melhor jogo, você tinha alguns jogadores que começavam a se irritar com o excesso de concentração. Porque os Estados Unidos também... Chega num ponto que não Chega aguenta num mais, ponto que né? eles não aguentam mais. Eles estavam lá há muitos dias, 30, 40, 50 dias. Não deve ser fácil também. A gente imagina, mas não deve ser fácil também você ficar concentrado. E você às vezes não pode sair, às vezes você sai, mas você vai até, não sei, uma loja, depois volta, não tem a família por perto, né? Deve ser uma coisa difícil, viu? Mas é um objetivo, né? Claro. Eles têm aquele objetivo, aquele... Por um mês eles se fecham Por lá, mês, ganham a Copa, né? Eu concordo plenamente. Em relação a... Já que você fez essa história, né? A gente vai continuar em 94, mas numa comparação, quando você faz com Pelé, nesses craques todos, e você vê essa geração de 1994, a mudança é muito grande. É muito grande. Porque na geração de Pelé, eram todos craques e eles meio que conduziam, não era nem o Zagallo. Né? Ele era uma figura ali e eles mesmo faziam o jogo acontecer. Você acha que aconteceu isso com 94 também? Eu acho assim, a questão é que o futebol evoluiu muito, né? De 70 para 94, claro. Evoluiu quanto? Né? Evoluiu bastante de tática, de técnica, de preparação física, tudo evolui. Mas eu acho assim que em 1970 o Zagallo tem também uma questão importante, né? Por ter moldado a seleção que o João Saldanha fez nas eliminatórias. Mas eu acho que em 94, talvez a influência da comissão técnica era um pouco maior até. Né? Mas você tinha uma liberdade, o Romário, às vezes você vê os jogos, né? O Romário às vezes voltava para pegar a bola, para levar até o gol por causa do esquema do Parreira. Eu acho que o esquema do Parreira amarrava muito os jogadores e eles dentro de campo tentavam se soltar um pouco, né? Acho difícil você comparar, por exemplo, uma seleção de 94 com a de 70, né? Porque você tem em 70 uma constelação de craques. Em 94 você tem super jogadores. E muita gente me pergunta, você não acha injusto a seleção de 94 ter ganho a Copa e a de 82, não? A seleção de 82 está muito... Ixi, 82 eu tava lá também. Você tava também? Eu tava. É? Eu tava no Sarriá. Você tava no Sarriá? Nossa! Meu Deus do céu. Não tava não. Não conta pros Mais uma inveja de você, né? Eu tava no Sarriá. E eu acho injusta essa comparação. Aquela seleção realmente merecia. Merecia, claro que merecia. Mas é injusto você dizer, por exemplo, né, o pessoal fala, como é que o Zico não foi campeão do mundo e um jogador X, eu não vou citar para não tirar o mérito, é campeão do mundo? Algum jogador dessa Copa, eu acho que você não tem como comparar. E também não dá para você... Né? Uma vez eu entrevistei uma atleta, ela... a Fernanda Venturini, Sim. Ela falou, não era para eu ser ouro. Você vai até um certo ponto, você dá tudo de si. O importante é você dar tudo de si e saber que você fez o seu trabalho. No caso, sabe, eu tava, por exemplo, no México, quando o Zico errou aquele pênalti. Meu Deus, ele não vai errar nunca mais aquele pênalti na vida, nunca mais errou. No próprio, na seleção de 82, uma seleção mágica, como é que aquele time perdeu? Sim. E aí, quer dizer, em 94 você tem um fechamento, só que o brasileiro... Ele não aceita, né? Não aceita, é a tal da cultura esportiva. Pode ser o melhor do mundo, né? Se não vencer, já era. O vice não interessa, não importa, é mais ou menos o que o Ayrton Senna falava, né? Que o vice é o primeiro dos últimos. Agora, essa seleção de 1994 foi competente. A gente tem que falar, foi uma seleção competentíssima.
E foi a melhor seleção da Copa do Mundo. Não foi uma injustiça essa seleção ser campeã ou ter sido campeã do mundo. A seleção de 82 acabou esbarrando na Itália, não jogou bem no 5 de julho, foi aquele jogo que o Paulo Rossi fez 3 gols. São os caprichos do futebol. O Zico perder pênalti também em 86 também é um capricho do futebol. Faz parte do futebol. E o futebol é tão apaixonante por causa disso. E a gente fica discutindo agora, de 70 para 94, voltando à sua pergunta original, houve uma evolução muito grande, física, técnica, tática. Né, os jogadores de 1970, eu acho que eles tinham mais liberdade, né, para mudar o jogo, para criar. Perfeito. Até na semifinal contra o Uruguai, o Gerson estava muito marcado e aí ele inverte de posição com o Clodoaldo. E quem que faz o gol de empate contra o Uruguai? O Clodoaldo. Então eles tinham um pouco dessa liberdade, né? Mas 94 eu acho que eles tinham, porque dentro de campo só eles sabem, né? Você tem lá o técnico, aí vem aquela outra discussão. Será que o técnico consegue mudar o jogo durante a partida? Então eles tinham, enfim, total liberdade para fazer o que eles tinham que fazer, né? Você acredita que essa seleção de 1994 ela contribuiu de alguma forma para o futebol que a gente tem hoje? Qual foi a influência que a gente pode colocar aqui? Eu acho que é aquilo que a gente já falou, é uma seleção que devolve autoestima. Mas só isso, né? No sentido de aprendizado? De aprendizado, eu acho que assim, essa é uma seleção que trouxe com ela jogadores que tinham sido revelados pelo Falcão. O Falcão é o primeiro treinador pós-1990, tipo o Cafu, o próprio Márcio Santos. Eu acho que há uma contribuição para a evolução do futebol, dos pontas, os pontas também, como o Jorginho, Mas que evolução que teve nos pontos? Não, acho que é uma evolução do papel que os pontas tinham no futebol. Importância, Até a própria forma como eles se defendiam. Eu acho que isso, hoje para o futebol, é primordial se defender. E essa seleção irritava tanta gente pelo excesso de defesa. E, enfim, de retranca. Então, eu acho que toda a seleção dá uma contribuição. E você pega o Cafu, né? Eu estava até escrevendo esses dias para uma participação que eu tenho lá na Jovem Pan no programa do Flávio Prado. O Cafu é um predestinado. Ele nasceu no dia 7 de junho de 1970, no dia que o Brasil ganhou da Inglaterra na Copa do Mundo. Tá. E aí ele vai para a Copa de 94, revelado pelo Falcão lá atrás. E aí ele fica praticamente no banco a Copa inteira. Ele chega a entrar num jogo ou outro, mas na final o Jorginho se machuca. Aos 20 minutos do primeiro tempo, e o Cafu entra. E faz uma partida esplêndida, com muita raça, com muita vitalidade de um jovem. E o Cafu ainda volta para a final das 2 Copas seguintes. E ele ainda é o capitão do Penta. Né? Então você tem esse legado dessa seleção. Né? Você tem jogadores que surgem aí e que vão lá pra frente. O próprio Leonardo, que todo mundo fala que foi expulso contra os Estados Unidos, ele jogou a Copa de 98. O Ronaldo fenômeno. O Ronaldo diz que essa Copa foi a faculdade dele. Ele infelizmente não entrou em campo. Eu gostaria muito de ter visto ele também em campo. Mas o Ronaldo vem para as 2, 3 Copas seguintes. Então é uma seleção que é um recomeço de um trabalho, eu acho. Sabe? É um recomeço de um trabalho depois de um fracasso da Copa de 90 e as tristezas das Copas anteriores, né? Agora, tem histórias aqui que você pode contar, pelo menos uma, claro. ou alguma que você acha que é uma curiosidade, talvez que ninguém tenha contado? Não. Não, eu acho que não. São histórias que em algum momento a gente se depara, e tem uma história que envolve o Taffarel. O Taffarel, quando o Brasil foi campeão do mundo, num domingo, 17 de julho de 94, o Taffarel tem as comemorações, a festa, e ele vai passar a noite com a esposa e a filha num outro hotel. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, ele voltou pro hotel da seleção brasileira, que ele ia pegar as coisas dele para ir embora. A seleção saiu dos Estados Unidos já naquela segunda-feira à noite. E aí o Taffarel foi de táxi de um hotel pro outro. Aí ele chegou, pagou o táxi e foi pro hotel. Quando ele se deu conta, ele tinha esquecido no táxi o passaporte dele, a premiação em dinheiro e a medalha do título. Não acredito. E assim, em 1994, você não tem o aplicativo, o táxi que eu peguei é esse aqui, tá aqui o telefone do seu João lá do táxi. Ele ficou desesperado, ele acionou a comissão técnica para alguém tentar ajudar, chamaram a FIFA.
E aí, meia hora depois, chega lá o taxista no Ai, hotel que de novo, lindo. um mexicano, fã do futebol brasileiro, e devolveu tudo pro Tafarel. Ah, que legal. Essa história é muito legal. Que legal. E mais uma história que eu vou contar, essa daí eu não sabia. É uma história que, por isso que a pesquisa nos jornais é muito importante, Silvia. Porque o antigo cronista esportivo, o Carlos Chagas, dizia que os jornais são o rascunho da história. Porque tá lá, o registro datado do dia, e aquilo lá tá para a posteridade. No dia 9 de julho de 94, Brasil e Holanda, para mim o maior jogo daquela Copa do Mundo, Foi mesmo. o Brasil venceu por 3-2, foi o primeiro jogo disputado num fim de semana, foi num sábado, feriado aqui em São Paulo, 9 de julho. Quando eu tava lendo os jornais, eu li umas 2 vezes essa reportagem, eu falei, será que isso é verdade mesmo? Aí eu fui na Folha, fui no Estadão, tinha a mesma história nos 2 jornais. Naquele dia, o jogo foi à tarde, naquele dia tinham 25 mil pessoas num posto da Telesp em Itaquera, aqui na zona leste de São Paulo. Por quê? Porque há mais ou menos 3 meses antes, essas pessoas foram convocadas, receberam uma cartinha em casa. Olha, fulano de tal, Silvia Vinhas, compareça no dia 9 de julho no posto da Telesp para conseguir a sua linha fixa de telefone. Ah, é a época que a gente não tinha telefone. Não tinha telefone. Então, verdade. assim, você tinha 25 mil pessoas na hora do jogo do Brasil em Itaquera numa fila, esperando para conseguir a sua linha telefônica. Aí tem os registros dos jornais. As pessoas ouvindo o rádio e aquelas TVs portáteis a pilha. Óbvio que não existia celular, porque se as pessoas estavam na fila para conseguir uma linha fixa de telefone... Então, assim, são curiosidades que nos remetem, porque era um outro Brasil... Era um Brasil que estava ainda... Era um Brasil analógico. O mundo era analógico, né? Mas porque você Tiago, tinha já o celular. É um passado recente. É um passado Tiago. recente. Tá falando assim? É. Até me assustou. A gente não tinha nada não tinha mesmo. nada. Não tinha... internet já existia, mas assim, caminhando. Mas tinha o celular, eu não sei. facilidade. Aí até uma pergunta pra você. Vocês na Band já usavam um aparelho celular? Mas era desse Era tamanho. um tijolão que só servia pra ligar e no máximo pra mandar uma mensagem de texto. Mas né? essa época, quando a gente fazia as transmissões, era tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Tudo difícil. Até chegar, ainda tinha aquela coisa da fita, de se levar a fita até não sei aonde para poder transmitir. Não era... A gente tinha janelas ao vivo, né? Eu conversei muito com o Otávio Muniz, né? O grande repórter. Ele veio né? aqui, o Tatá. Imagino, né? Ele, um barato, né? E é uma enciclopédia. Enciclopédia. Ele me contou tudo sobre essa Copa. Ele falava que a base era em Dallas, né? No centro de imprensa. Então ele ia fazer a cobertura da seleção, ele e o Eli Coimbra. E ele voltava para gerar as imagens pro próprio apito, o apito final, né? Quando você voltava para gerar imagens, porque não era essa coisa maravilhosa que você pega e já... Eu lembro, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo no dia 17 de julho, no dia seguinte eu fui para a banca de jornal para comprar todas as revistas, né? E eu comprei uma revista, que você se lembra bem, Fatos e Fotos. Fatos né? e Fotos. A revista não tinha ainda uma foto da final. Pois é. Porque não chegava. Ou seja, a foto do Brasil campeão era com a camisa azul do jogo com a Suécia, que era o jogo anterior. Veja só. Então isso é saborosíssimo pra gente que é jornalista, ligado nessa tecnologia, né? Falando em jornalista, você fez alguma comparação do tipo de cobertura mesmo que tinha antes e agora? Eu acho que a imprensa nesse ano já era muito mais crítica. Né? Era uma imprensa muito mais profissional, vamos dizer assim. É uma imprensa muito mais profissional. Profissional em quê? Profissional de não bajular a seleção. Ah, sim. Entendeu? Nossa, essa seleção foi criticada. Porque antigamente você tinha a seleção, a maravilha, mesmo a seleção jogando mal, falavam bem da seleção. Mas essa não, essa você tinha os jogadores, mas os jornalistas meio isentos. Eu li muito as colunas do Matina Suzuki, que ele escrevia para a Folha. Eu até convidei ele para falar pro livro, mas ele não quis. Era uma crítica muito ferrenha. Né? E a própria Bandeirantes, eu acho que eu não posso deixar de citar, das 3 emissoras que transmitiram a Copa de 94, a Globo, o SBT e a Bandeirantes era a mais crítica de todas. E os profissionais, o Gerson. O Gerson, o Rivelino, sim. O Armando Nogueira, o Juarez Soares, que é uma pessoa que eu queria ter conhecido na vida, né? O apito final era com eles. E aí... Armando Nogueira. E aí tem num Jornal do Rio, essa história é interessante também, num Jornal do Rio, um grupo de torcedores, olha só a história que eu vou contar, um grupo de torcedores publicou uma nota
nos obituários desse jornal, dizendo o seguinte: no dia 17 de julho, o programa Apito Final, que tanto criticou a seleção brasileira, será devidamente enterrado. Nossa! Olha o que... Isso mostra a paixão dos torcedores pela seleção também. Né? Hoje todo mundo ataca a seleção, critica, mas naquela época a torcida também se irritava com as críticas, né? Mas era uma imprensa profissional que tinha que apontar os erros, mas tinha também uma porcentagem de irritação com a blindagem que a seleção fazia dos jogadores. Um outro jornalista que eu conversei foi o Luiz Ceará, que era do SBT na época. Ele falava, olha, o Branco, lateral esquerdo, ele estava se recuperando de dores nas costas. Tanto é que ele só estreia contra a Holanda nas quartas de final. Isso porque também o Leonardo tinha sido expulso contra os Estados Unidos. Sim. E aí ele fala, olha, eu só consegui acompanhar de perto a recuperação do Branco porque eu era muito amigo do Branco. E eles me deixavam entrar onde o Branco estava lá treinando, estava lá fazendo o trabalho de hidroginástica, hidromassagem. Então, acho que só os jogadores que eram muito amigos dos jogadores conseguiam alguma coisa com eles, né? Não conseguia chegar perto Imagino dos isso, né? jogadores. Não conseguia, pegava tudo correndo. Tudo correndo, né? O teu maior desafio para escrever esse livro, ou não sei se os outros também, qual foi? Olha, eu acho que para esse o desafio foi mais especial porque foi o livro que eu comecei do zero, como eu te falei. A pesquisa em si não é tão complicada, né? Porque você tem todos os meios, todos os materiais, né? Para você pesquisar em casa, lá no meu quarto, no escritório, eu faço um livro desse daí pesquisando os jornais da época, revendo os vídeos e tudo mais. Você mesmo que escreve? Eu que escrevo, claro. Não tem ghostwriter, né? Eu mesmo que escrevo, faço questão disso, né? Então, o ato de escrever não é tão complicado, mas foi falar com os jogadores, procurar os jogadores. Eu recebi alguns nãos, porque eu falei com 15 dos 22. Você tem jogador que... Falou com o Romário? Não falei com o Romário. Na verdade, sim, eu procurei, mas eu recebi a notícia que ele não tinha interesse em falar. Tá. A gente, como jornalista, a gente tem que respeitar. Não tem interesse, eu não falo. Não tem interesse. Eu tive jornalista que desligou o telefone na minha cara. O Viola, por exemplo, não quis falar. Não sei por que ele não quis falar, mas enfim, eu respeito. Né? O Dunga me deu um chá de cadeira muito grande, ele acabou não falando também. Mas eu ouvi o Parreira Bebeto. falou. O Parreira falou, ouvi o Bebeto, ouvi o Raí, o Tafarel me deu um depoimento espetacular, entendeu? Então, assim, eu falei com a maioria dos jogadores e nem por isso que o livro perde... Enfim, porque eu também, como faço muita pesquisa em entrevistas que eles já deram outras vezes, aí tem aspas do Romário, tem aspas do Bebeto, tem aspas de todo mundo. Eu aproveito a entrevista, claro, que tem na internet. Aproveito a entrevista, outras entrevistas, o próprio Ronaldo Fenômeno eu não consegui falar, né? Porque assim, o que eu sei é que você tem uma experiência maior de lidar com jogadores, eles são muitas vezes blindados pela própria assessoria de imprensa, né? Agora mais, né? Agora mais, claro, né? Porque nessa época não era tanto, mas na seleção, sim. Na seleção, sim. Na seleção, eles foram muito blindados. Muito blindados. Era muito difícil. Agora, por exemplo, tinha jornalistas na época que tinham essa amizade. Proximidade, né? Podia ter uma proximidade, uma amizade. E conseguia. Eu falo pro fulano. Uhum. Eu falo, hoje não. Hoje não tem essa, porque tem o patrocínio, tem aquele banner atrás. Eles não podem mais fazer entrevista. Uhum. Mas na época era difícil mesmo falar com eles. Conseguia tudo rápido. O maior desafio foi a produção, então. Ligar. É isso, porque assim, obviamente que ninguém me ajudou. O máximo que eu peço é um telefone pro, sei lá, o Mauro Betting, que eu digo que ele é sempre o meu patrono dos livros, né? Porque ele que me apresentou o primeiro editor do meu livro, que é o Biografia das Copas, né? Que foi o Marco Piovan. E assim, ele me ajuda muito com os telefones, enfim, ele tem muito contato agora pro livro do Penta, que vai sair no ano que vem, provavelmente. Opa. Claro, tem que fechar. Claro, né? O pessoal já tá me cobrando, né? E essa conquista, eu acho que aquela seleção de 2002 é uma seleção também. A gente volta a falar da nossa cultura esportiva, né? É uma seleção que é mais reverenciada, acho que fora do Brasil, e é uma seleção espetacular. É uma seleção que apresentou um futebol melhor do que a de 94. É a evolução que a gente olha só, desde 74, quando para você ser campeão do mundo você precisa fazer 7 jogos, essa é a única seleção que ganhou 7 jogos. O Brasil voltou a ter um artilheiro da Copa do Mundo, o Ronaldo Fenômeno, com 8 gols. A superação do Ronaldo de 98 para 2002. Imagina um médico chegar para você e falar assim, olha, pode ser que você não ande mais,
que você pensa? Nossa, ele passou pouco. E ele não só voltou a andar, mas como ele ganhou uma Copa do Mundo e fez 2 gols na final, né? Então essa é uma outra história de superação. Então para esse livro de 94, o desafio foi fazer essa produção, que é um problema que eu não encontrei nos outros livros, né? Que eu já tinha entrevistas feitas com muitos dos jogadores, né? E como esses jogadores muitos não estão mais aqui, aí eu tinha só que apelar mesmo para as entrevistas de arquivo, enfim, os jornais e as revistas da época, né? O Thiago, e o Parreira, ele contribuiu alguma coisa? Contribuiu muito. O Parreira, ele sempre foi muito transparente, né? E ele, é engraçado, né? Você tem a dupla Parreira e Zagallo. E o Parreira é, sem dúvida nenhuma, um dos técnicos mais criticados da história, né? Atacado da história. Muito. E ele, pelo menos publicamente, ele não ligava muito pra isso, porque ele tinha um anteparo que era o Zagallo. O Zagallo ia brigar lá com os jornalistas, né? Verdade. E ele não. O Parreira tinha uma convicção e ele foi com essa convicção até o fim. Eu acho que isso é importante, né? Você ter as suas convicções, você saber e planejar. Ou seja, ele sai dessa Copa do Mundo. Tem até um capítulo que eu faço, que eu trago uma biografia de cada um deles, dos jogadores e do Parreira, e o título da revista Manchete. Existia a revista Manchete na época. Nossa, Parreira, tá falando, sei lá de quê. Parreira, Rio por último. Ai, que legal! E é o que aconteceu, né? Porque todo mundo criticou, todo mundo atacou, mas ele foi até o fim com as convicções dele, né? E uma pergunta que eu fiz pra ele, que é algo que acho que nunca aconteceu na história, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, todos eles subiram na tribuna né, das autoridades para receber a taça, né? E o Parreira foi um dos últimos a receber a taça, né? Ele estava lá, ele estava com o Zagallo, o Lídio Toledo, eram os únicos da comissão técnica que estavam lá, fora os jogadores, né? Ele recebe a taça e ele vai descendo na tribuna de imprensa, e aí ele fala assim, né? Os torcedores que estavam lá fizeram um cordão de isolamento enquanto ele descia lá no Rose Bowl, e as pessoas iam tocando na taça, né? Os torcedores. Ele dizia assim: toca porque ela é nossa, toca porque ela é brasileira. Legal. Né? Isso daí é um simbolismo muito interessante. Ou seja, eles conquistaram a Copa do Mundo e estão dividindo com o Brasil aquele título. Muito né? legal. Isso é muito legal. Muito legal. E tá indo bem? O pessoal tá gostando? Tudo bem. É? Assim, Já estão pedindo penta, né? Estão pedindo penta, né? Porque aí pessoal... deve ser para colecionador, né? Deve ser. Essa sequência que você fez. Essa sequência, né? Eu fico brincando, né? Eu não sei se você sabe, mas a minha ideia lá atrás era escrever apenas um livro sobre a seleção de 70. Eu sou um fã da seleção de 70. Não vi jogar ao vivo, né? E aí eu lancei esse livro em 2020. Foi meu segundo livro. O primeiro foi o Biografia das Copas e esse livro veio em 2020, né? E eu tava contente lá. Poxa vida, cumpri a minha meta. Queria. Fiz o livro de 1970, né? Aí o editor, que é o Cláudio Freire, da Letras do Pensamento, que é a editora, ele vira e fala o seguinte, né? Por que você não faz? Você não volta lá atrás e conta 58, 62? Eu falei, putz, você quer me dar mais trabalho, né? E assim, foi um trabalho pra mim saborosíssimo. Nossa, você ama, né? Amo, adoro. E descobri histórias esquecidas e muitas histórias que talvez ninguém conheça mesmo, né? Por que em 1962 o Feola não foi o técnico, mas foi o Aimoré Moreira? E aí eu contei 58 e 62, lancei os 2 livros juntos no fim de 2022. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que fazer o Tetra, que é a Copa da minha vida. É a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão. E aí vem o Tetra e o pessoal já tá pedindo o Penta, né? Porque, assim... Mas muito bacana o teu trabalho. Obrigado. Quero agradecer muito você ter vindo. Nossa, já Prazerzão. acabou. Eu queria ficar conversando com você aqui. Obrigada pelo livro. Eu tava vendo aqui, ó. Ouça as transmissões do Rádio dos Jogos do Brasil na Copa de 1994 pelo QR Code. QR Code. Tem em cada um desses livros, porque eu pode ouvir. Eu, como sou muito bacana. um Você profissional... pode ouvir cada transmissão. Como eu sou um profissional do rádio, né? Todos os meus livros têm esse QR Code. Então eu tenho a coleção completa dos discos, das narrações da Copa de 70, da Copa de 58, da Copa de 62. Então, assim, o livro físico pode ser também um livro digital, né? Porque então as pessoas... Muita gente fala, Thiago, nossa, eu li o seu livro, aí fui ouvir as narrações. Isso é memória afetiva. Sensacional. Né? Isso é memória afetiva, né? Sensacional.
Muito obrigada, tá bom? Olha, a honra foi toda minha e eu queria dizer o seguinte, você foi uma desbravadora das mulheres do futebol e que as mulheres tenham cada vez mais espaço, que narrem os jogos, que sejam repórteres, sejam comentaristas, né? Então Muito obrigado por tudo que você aí pra fez. nós. Muito obrigado, viu? E eu tenho muito orgulho de ter aberto portas. E tem que Obrigada ter orgulho a você, mesmo. viu? Obrigada mesmo. Beijo, obrigado. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.